Então, muito boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, tá? E esse é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. São todos bem-vindos e o nosso estudo prosseguirá. O estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos dar sequência, começando o capítulo 16 do livro, tá? Nos Domínios da Mediunidade. Vamos lá. Então, esse capítulo tem como título Mandato Mediúnico, tá? Vamos entender aí o que é esse mandato mediúnico. Então, o André Luiz, o Hilário e o Aulus, eles estão numa casa espírita, né? No capítulo passado eles estavam se dirigindo a uma casa espírita quando eles viram uma ambulância passando, né? Tinha um senhor de cabelos grisalhos dentro da ambulância e tinha uma entidade, muita luz envolvendo esse senhor, né? Então a gente estava conversando a respeito disso, né? Devia ser um médico muito bem assessorado por um espírito amigo e tal, porque ele se fez credor desse benefício, né? Todos os profissionais podem ser beneficiários desse tipo de auxílio quando fazem por onde manter uma consciência tranquila, um coração generoso, né? Uma boa vontade para com o próximo, né? Então a gente estava falando sobre isso. Eles estavam indo na direção de uma casa espírita, né? Então aqui nós já vamos começar falando dentro do ambiente da casa espírita, tá? Então vamos lá. Perto das 20 horas, desencarnados em grande cópia, congregaram-se dentro e fora de sóbrio edifício dedicado à atividade espírita. Vigilantes espirituais impediam o acesso ali de espíritos impenitentes e escarnecedores, né? Então, André Luiz mostrando aí como é que estava o ambiente da casa espírita, né? Da casa espírita. Então, perto das 8 horas da noite, desencarnados em grande copo, quer dizer, muitos desencarnados ali estavam, congregaram-se dentro e fora de sóbrio edifício dedicado à atividade espírita. Quer dizer, dentro e fora tinha muitos desencarnados, né? A gente sabe que a população de espíritos é muito maior do que a população de encarnados, tá? População de desencarnados. Onde nós formos, sempre nós encontraremos mais desencarnados do que encarnados, tá? Porque a população do planeta é muito maior, né? Nós temos aí em torno, acho que de 7 bilhões encarnados, né? Mas dizem os espíritos que nós somos em torno de 20 bilhões de espíritos no planeta, né? Então aqui está uma parte, mas não é a maior parte, tá? Ok? Vigilantes espirituais impediam o acesso ali de espíritos impenitentes ou escarnecedores, né? Era uma reunião pública em que o acesso é mais facilitado, mas não são todos os espíritos que podem participar, mesmo da reunião pública. A reunião mediúnica é mais seleta ainda, tá? A reunião mediúnica é mais seleta. Mas aqui, como a gente está vendo, uma reunião pública, espíritos impenitentes. O que são espíritos impenitentes, né? São aqueles espíritos que ainda não aceitaram os erros que cometeram, né? Eles não estão se penitenciando ainda, eles não estão, a consciência deles não despertou, né? Espíritos escarnecedores, né? Que zombam das melhores intenções das pessoas, que ironizam, né? Que trazem tudo para o lado negativo, no modo de ver negativo, né?
zombam do bem. Esses espíritos, eles não foram admitidos ao interior da casa espírita, tá? Ok? Tá dando para ver direitinho, pessoal? Tá cortando. A maior parte de vocês está conseguindo ver direitinho, tá ouvindo direitinho. Só para eu saber aqui, para eu ter uma noção, porque mudaram o sistema aqui que eu estou usando. Alterado o sistema aqui, eu preciso primeiro ver se está funcionando bem, viu? Tá? Qualquer coisa vocês vão me falando aí, ok? Então vamos lá, continuando, né? No pórtico da instituição, variados grupos de pessoas, ao entrar na casa, experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam. Olha só, quer dizer, na entrada da instituição, no pórtico da casa espírita, né, variados grupos de pessoas, ao entrarem na casa, eram separados dos espíritos que a seguiam. Por quê? Porque, embora o trabalho seja público, né, nem todos os espíritos eram permitidos que adentrassem a casa. Nem todos os espíritos. Como a gente viu, né? Alguns espíritos, certas espécies de irmãos, não são admitidos porque não tirariam bom proveito dos trabalhos. Pelo contrário, eles poderiam causar grande tumulto dentro da casa espírita. Sim, poderiam causar grandes confusões dentro da casa espírita. Não é qualquer espírito que pode adentrar. Assim como não é qualquer encarnado também que pode adentrar. Né? Vocês já perceberam isso, não é qualquer encarnado que pode entrar em qualquer lugar. Não tem pessoas cuja presença, se fosse admitida no interior de um templo, não causaria maior algazarra? Pessoas que não estariam ali para orar, para se beneficiar, mas sim para roubar ou para tumultuar, né? Para zombar. Não tem pessoas que fazem isso? Tem tanto na matéria quanto no plano espiritual, né? Pessoas que agem assim como malfeitores, né? Tá? O som tá baixo, pessoal? Não tá dando para ouvir direito? Acho que tá normal, né? O som, né? No que a gente costuma usar. Ok. Então, no pórtico da instituição, variados grupos de pessoas, ao adentrar da casa, experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam, né? Não os curiosos ou sofredores, mas os espíritos blasfemadores e renitentes ao mal, em número bem reduzido. Então, olha que interessante, né? Quer dizer, não eram os espíritos apenas curiosos, né? Que estão ali, né? O que está acontecendo? Ou sofredores, que eram impedidos de adentrar a casa. Não eram esses que eram impedidos, mas os espíritos blasfemadores e renitentes no mal. Por exemplo, pessoal, se tem uma pessoa que está completamente alcoolizada, falando coisas a esmo, né? Mexendo com as pessoas, tá? Empurrando as pessoas, caindo. Você não deixa, normalmente você não deixa que essa pessoa permaneça num ambiente público, não é? E não é falta de caridade para com ela, é até uma caridade recolhê-la a algum lugar onde você possa dar atenção devida, né? É que não é o ambiente propício, né, para ela ficar, porque ela, às vezes o padre ou o pastor ou o palestrante espírita está fazendo uma palestra, né, e entra alguém e começa a falar, né, e eu vou falar agora, aquela, né? A pessoa está alcoolizada, tá? Não, né, você não vai permitir que a pessoa fique ali
né, desestruturando o trabalho de todo mundo, não é? Desestruturando a palestra, o momento do passe, ou da pregação do pastor, ou da missa, não é? Então algumas pessoas vão recolher essa pessoa, vão chamar alguém para cuidar dela, tá? Não é? Então é assim que a gente procede. No plano espiritual também é assim. É isso que a gente está vendo aqui, tá? Então os espíritos blasfemadores e renitentes ao mal, né, em número bem reduzido, eram os que não eram permitidos de adentrar na casa espírita, tá? Quando algum espírito, por exemplo, numa reunião mediúnica, é lógico que a gente conversa com espíritos perversos, né, psicopatas do plano espiritual, espíritos malfazejos, né, vingativos, né, espíritos de muito ódio. Lógico que eles adentram a reunião, né, quando permitido pela equipe espiritual, em grupos equilibrados, quando os espíritos amigos permitirem que esses elementos adentrem, até para que possam se comunicar e possam receber auxílio, se for o caso. Se eles já estiverem com o mínimo de condição de receberem algum auxílio, eles poderão ser admitidos à reunião, né? Ainda assim, sob o controle dos amigos espirituais. Não poderão fazer o que quiserem, não estarão absolutamente livres para fazer o que quiserem. Estarão sob a supervisão dos amigos espirituais, tá? Isso em grupos organizados, né? Reuniões mediúnicas bem organizadas, tá? A maioria dos irmãos desencarnados era constituída de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno quanto os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. A maioria dessa população, pessoal, que está em torno de nós na vida espiritual, a maioria não é de obsessores, vingadores, né? Espíritos malfazejos, a maioria não é desse tipo de espírito. A maioria são desses sofredores, agoniados, desequilibrados, alienados, né? Aqueles que não se prepararam para a vida espiritual e se encontram desorientados após a morte, perguntando de parentes, querendo voltar para casa, né? Ou até dentro de casa, mas, né, muitos estão aí nos postos de saúde, pedindo ajuda, estão nas igrejas, nos hospitais, né? Pelas ruas, perambulando a esmo, né? Mas a maioria não é de espíritos obsessores, declaradamente obsessores. A maioria é de sofredores, né? Ok? O Rodrigo, a transmissão está melhor com esse novo sistema. Está melhor em que sentido, Rodrigo? Me explica aí para eu entender. Para eu ter o teu retorno é importante, tá? Se tiver melhor, melhor em quê? Melhor no áudio, melhor no vídeo, tá? Me explica aí, né? Então, porque a maioria dos irmãos desencarnados era constituída de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno quanto os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. Quer dizer, os desencarnados estavam tão necessitados quanto os próprios encarnados que eles estavam acompanhando, né? E o médium, pessoal, tem muitas pessoas que são médiums e não sabem que são médiums, né? Muitas pessoas são médiums e não sabem. Então elas são como ímãs, atraindo certos espíritos necessitados, né? O médium é como se fosse um ímã que atrai. Então você vai num posto de saúde e você é médium, você tem um grande potencial magnético, você não percebe muitas vezes claramente, mas você pode sair dali trazendo uma porção de doentes junto com você. Isso porque você foi no posto de saúde para tratar de algum problema, né? Você imagina, né?
Como é que é difícil isso, né? Você vai para o posto de saúde para buscar mais saúde, né? E às vezes você sai de lá com vários irmãos conectados a você, necessitados de socorro. Então o médium, ele precisa buscar uma casa espírita, tomar passe, aprender a lidar com a mediunidade, com o tempo vir a participar de uma reunião mediúnica, até para que esse processo natural de aproximação dos sofredores que ele sente, ele possa ter onde ajudar esses irmãos, até para a sua própria saúde, para o seu próprio bem-estar. Tá? A Alice colocou aqui, né? Tem lugares que entro e saio ruim, pesada, exatamente, é por isso. Né, Alice? Exatamente. Então, o nosso maior, a nossa maior proteção é o nosso padrão vibratório, é a média da nossa vibração. Qual que é a média da nossa frequência vibratória? Porque a gente oscila, né? A gente oscila. Tem hora que a gente está com a vibração melhor, daqui a pouco ela está mais baixa. Depende de como está a nossa mente, o nosso sentimento, né? Então, nós temos que nos esforçar por manter mais elevado o nosso padrão vibratório, que a nossa média de vibração, de frequência, de luz que nós emitimos, de amor, de pensamentos, esteja mais elevada, né? Para que a gente, onde a gente estiver, nós tenhamos uma proteção natural, que é a nossa própria vibração. Nós vamos viver em meio ao nosso ambiente psíquico. O ambiente que eu criar para mim mesmo é um ambiente onde eu estarei em qualquer lugar. E tem espíritos que vão se sintonizar naturalmente com o meu ambiente psíquico, né? Seja ele qual for. Tá? Ok. Então, continuando aqui. Então, muita oração, muita prece, né? Muita leitura elevada, tá? Pensamentos positivos. No recinto da reunião, grande mesa encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Então, veja bem, no recinto da reunião, né? Imagina um salão, uma mesa, uma grande mesa, né? Geralmente onde fica o palestrante, a pessoa que vai fazer a prece lá, vai dirigir os trabalhos, né? Uma grande mesa rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Olha a proteção, né? Então a mesa lá estava rodeada. Tem a proteção do centro, que não é qualquer espírito que adentra. Aí entrando no salão, em torno da mesa lá tem um cordão luminoso de isolamento, né? E em derredor acomodavam-se quantos careciam de assistência, encarnados ou não. Área essa igualmente protegida por faixas de defesas magnéticas, sob o cuidado cauteloso de guardas espirituais. Veja bem, isso dentro do salão. Tá? Em derredor da mesa, a mesa estava protegida por um cordão luminoso. Em derredor dela, no resto do salão, acomodavam-se encarnados, lógico que a assistência, né, dos encarnados, as cadeiras ali e tal, né, os encarnados, e os espíritos. E ambos estavam também protegidos por uma outra faixa de defesa magnética. Quer dizer, que todos que estavam participando, espíritos e encarnados, estavam também circundados por uma faixa de defesas magnéticas. E ainda vigiado por guardas espirituais. Você vê o nível de... Né? Não é brincadeira, né? Os espíritos, eles fazem um trabalho muito cuidadoso, muito criterioso. Por isso que nós, adentrando a casa espírita, indo para a casa espírita, adentrando a casa espírita, o respeito. É um ambiente hospitalar, é um ambiente onde está muitos necessitados ali estão.
tanto encarnados quanto desencarnados. Então, respeito, né? Evitar fazer grande ruído, grande algazarra, né? Risadas estentóricas, aquela coisa, né? Cautela, prudência, moderação, né? Vamos agir com equilíbrio, né, pessoal? Isso é muito importante, pessoal. Vamos respeitar, vamos lembrar que muitos espíritos ali estão necessitados e para ajudar, né? E que nós precisamos colaborar, nós temos que chegar em prece e nos manter em prece. Lógico que nós vamos ter o carinho, a alegria de encontrar os irmãos, vamos conversar, né? Mas tudo com moderação, né? Não é, a casa espírita não é um ponto de encontro social como outros pontos de encontro, né? Comuns. O ambiente da casa espírita não é um ambiente comum, é um ambiente diferente. Precisa de uma atitude diferente, né? Então vamos continuar. Na parte oposta à entrada, diversos benfeitores espirituais conferenciavam entre si, e junto deles, respeitável senhora ouvia prestimosa diversos pacientes. Né? Quer dizer, em determinado ponto do salão, né, na parte oposta à entrada, né, diversos benfeitores espirituais estavam conversando. Né? E junto deles, uma senhora encarnada, né, prestimosa, ouvia diversos pacientes. Né? Então estava uma senhora encarnada ouvindo, né, junto aos espíritos amigos que lá estavam, ouvindo certos pacientes. Né? Aqui no caso, vamos ver se são encarnados ou desencarnados, né, esses pacientes aqui. Era Ambrosina, que se apresentava revestida por extenso halo de radiações opalinas, de opala, né, daquela pedra opala, né, que tem uma coloração, depois vocês procuram, vocês vão imaginar essas irradiações opalinas, né? Então a Ambrosina, que era essa senhora, revestida por extenso halo de radiações opalinas e conservava a própria aura sempre lúcida, sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de forças. Tá? Por que essas emissões de fluidos enfermiços? Porque, pessoal, nós estamos num salão onde muitas entidades enfermas e muitos encarnados enfermos procuravam auxílio, né? Então a Ambrosina estava ali concentrada, tal, conversando com necessitados, mas a sua aura, aí o padrão vibratório que eu estava falando, a sua extensa aura de radiações opalinas protegia ela de absorver essas emanações enfermiças que chegavam até ela, mas não atingiam ela devido ao seu campo áurico, né? Por isso que é importante o nosso padrão vibratório, é a nossa proteção em qualquer lugar, né? A Maria Carval aqui. Já ouvi em várias casas espíritas que todos nós temos mediunidade, é verdade, Maria. Nem todos estão em trabalho sistemático de exercício da mediunidade, mas no dia a dia todos acabamos sentindo mais ou menos certas influências. Todos temos certos potenciais mediúnicos. Queiramos ou não, saibamos ou não, todos temos. Tá? A Soraya falou tudo. O médium precisa de cuidados,
Eu sou uma trabalhadora na mediúnica e sei bem o que o senhor está falando para nós. Então, né? Tem que se preservar, tem que se cuidar. Vigilância, né? Isso mesmo. Conduta moral, né, Fabiana Monteiro? Exatamente. Ok. Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos continuar. Aqui também, viu, pessoal? Aqui a gente tá estudando aqui. Muitos necessitados estão entre nós, tanto encarnados quanto desencarnados, tá? Pessoas mais sensíveis, mesmo durante esse momento aqui, também percebem, sentem, podem sentir dores, podem sentir até o que outra pessoa está passando, mesmo à distância. Às vezes eu sinto o que vocês, um ou outro aí tá sentindo, a gente sente. Eu já tive experiências impressionantes nesse sentido, tá? Então não tem distância para nós encarnados aqui, não tem distância, na verdade. Nós estamos distantes fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, nós estamos ligados. Nós estamos numa mesma frequência aqui. Por isso que estamos estudando juntos, né? Então, é importante que quando a gente esteja no estudo aqui, nós estejamos focados no estudo, orando por todos que estão conosco, porque a equipe espiritual que nos assessora, ela está cuidando de cada um, está visitando cada um. O seu espírito protetor também está ajudando você. É um momento de luz, é um momento de oração, é um momento de reflexão, de elevação, tá? Então nós temos que ter essa ciência, né? E quando a gente está aqui no estudo, eu sugiro para vocês assim, não fica abrindo aqui, abre outras páginas também, e fica conversando com outra pessoa nada a ver, e fica. Concentra aqui e ora pelas pessoas que estão conosco, ore por você, participe, escute, reflita, entendeu? Peça ajuda espiritual e os bons espíritos estão conosco para ajudar, tá? Então, Ambrosina, dizem que a Ambrosina aqui é o Chico Xavier, tá? Se é verdade ou não é, não sei, mas dizem as más línguas, as más línguas, as boas línguas, né? Dizem que é o Chico Xavier, tá? Com um pseudônimo aí, inclusive com sexo diferente, né? Aqui uma mulher, né? Mas dizem que é o Chico Xavier aqui, tá? Então vamos voltar aqui. Agora vocês vão prestar atenção, né? Agora que eu falei que é Chico Xavier. Vamos lá. Dedicada à tarefa mediúnica, fazia mais de 20 anos, a médium, por amor ao ideal espírita, renunciara às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que passou a mocidade trabalhando, sem a consolação do casamento, né? Até aí tá batendo, né, com o Chico, né? Chico também se dedicou desde muito, né? Desde muito novo, né? Estava sempre trabalhando, renunciou ao conforto do lar, renunciou ao casamento. Até aí tá batendo, né? Então, mas veja que o que ela conquistou, né? Aquele campo áurico, aquela extensa faixa de radiações opalinas, ela não conquistou assim, não foi por acaso, não foi do nada, foi do trabalho persistente, continuado, do trabalho de renúncia, de dedicação. A gente é que tem às vezes um pensamento meio mágico, né? A gente vê alguém que está bem, a gente acha que a pessoa está bem por acaso, né? Ela está bem porque Deus escolheu ela para ficar bem, né?
e os outros muitas vezes para passar por dificuldade. E não é assim. A pessoa vai ficando bem, vai ficando equilibrada, vai ficando serena, vai ficando tranquila, com boas irradiações, com equilíbrio emocional, mental, pelo esforço no bem, pela busca do bem, pelo pensamento bom, pelo sentimento bom, positivo, né? Então, é uma conquista, pessoal, feita de muito esforço, feita de muitas e muitas e muitas horas de dedicação, de caridade, de renúncia, né? Então, a gente vê o caso do Chico, né? E outros casos que tem por aí, né? De pessoas que foram conquistando porque se dedicaram mesmo ao bem. E quem se dedica ao bem passa a viver o bem em si mesmo, não é? Aí continuando, Ambrosina portava na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, um pequeno funil de luz. Um pequeno funil de luz. A dona Ambrosina portava na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, imagina na cabeça, vamos pensar no topo da cabeça lá, né? No meio dos cabelos grisalhos, um pequeno funil de luz. Vamos imaginar isso, né? A maneira de delicado adorno era um aparelho magnético ultrassensível com que ela vivia em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela realizava. Vocês estão entendendo, pessoal? Nós estamos falando, o tema aqui hoje é mandato mediúnico. Mandato mediúnico. O que é o mandato mediúnico? Né? Mandato mediúnico é uma condição especialíssima em contato com a mediunidade, e a pessoa tem esse aparelhinho aí no topo da cabeça, como se fosse um funilzinho. Deve ter vários tipos de aparelho, né? Tecnologia no plano espiritual. Mas esse funilzinho de luz que permite que a Ambrosina fique permanentemente em contato com o espírito que realiza uma obra através dela, através da Ambrosina. Né? O espírito protetor dela que executa uma obra através dela. Então ela fica permanentemente em contato. É como se fosse um aparelho de comunicação mais facilitada, vamos dizer assim, com esse espírito amigo que a assessora. Tá? Ok. Você já tinha ouvido falar desse aparelhinho? Já tinha ouvido falar do mandato mediúnico? Já? Vamos ver aqui mais informações, né? A gente não precisa exatamente desse aparelhinho para a gente entrar em contato com os espíritos, tá? É, assim como a gente não precisa de aparelhos para conversarmos uns com os outros, né? Mas podemos ter alguns aparelhos que facilitem a nossa comunicação, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. E pelo jeito esse aparelhinho ele facilita a comunicação com os espíritos, tá? Então vamos lá. Pelo tempo de atividades na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, informou Aulus, Ambrosina recebeu do plano espiritual um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Ah, estão vendo aqui? Foi por acaso que ela recebeu esse aparelho? Não. Foi pelo tempo de atividade na causa do bem. Entendeu?
e pelos sacrifícios a que se consagrou. Quer dizer, não é qualquer pessoa, não é qualquer médium que recebe o mandato mediúnico, que ganha esse algo a mais para manter um contato mais próximo, mais íntimo. Todos nós temos um contato com o nosso espírito protetor? Todos temos. Todos devemos nos aproximar cada vez mais do nosso espírito protetor. É o que nos aconselha até Allan Kardec no livro dos Espíritos. Tá? Então, até fala, não cansa de questionar o vosso espírito protetor, tal, né? Quer dizer, tenta se aproximar, tenta sintonizar com ele. Ele tem a nossa programação nas mãos, pessoal. Ele sabe o que a gente veio fazer aqui na Terra. Todos nós temos esse contato íntimo. Agora, no mandato mediúnico, as pessoas que têm merecimento, né, Vilani? As pessoas que têm merecimento, elas têm um contato mais facilitado com o seu espírito protetor, com aquele espírito que coordena a sua mediunidade, né? Certo? Você vê que com os espíritos, pessoal, não tem nada de graça, viu? Vão aprendendo isso. Com os espíritos não tem nada de graça. Assim, os espíritos não dão privilégios para ninguém gratuitamente. Né? A pessoa tem que fazer por merecer. Ninguém ganha só porque é meu amigo, só porque é meu parente, né? Vou dar um mandato mediúnico para ele. Os espíritos amigos não agem assim. É a meritocracia mesmo. No plano espiritual se exerce a legítima, insuperável meritocracia. No plano espiritual nós encontramos a legítima meritocracia. Ninguém tem nada, né, sem merecer, ninguém tem nada. É tudo dentro das possibilidades da pessoa, dentro do esforço da pessoa, né? O que ela precisa de fato, o que ela necessita de fato, o que ela merece de fato. Não tem nada fora disso, não. Os espíritos são profundamente justos, os bons espíritos, né? São profundamente justos. Inclusive, pessoal, os espíritos amigos, se eu não me engano, é nesse livro mesmo. Se não for nesse, é algum outro, do André Luiz, né? Eles não nos levam a sério, ou não nos levam tão a sério, antes de 10 anos de trabalho, ininterrupto no bem, os espíritos amigos não nos levam muito a sério, não. Lógico que os espíritos amigos sempre nos levam a sério, né? É modo de falar, né? Lógico que eles sempre nos ajudam, sempre nos estimulam e tal, mas eles não colocam muitos recursos na nossa mão antes de pelo menos 10 anos de trabalhos ininterruptos. Por quê? Porque eles são muito prudentes. Eles não vão dar recursos, eles não vão dar certas condições especiais para pessoas que começam um trabalho e daqui a pouco estão largando o trabalho. Tem muita gente assim, fica 1 ano, 2 anos, 5 anos, daqui a pouco sai fora. Cansou de fazer o bem, cansou de estudar, cansou de trabalhar na mediúnica, né? Então, para a pessoa ser levada a sério mesmo, de fato, né? Como trabalhador no bem, médium, né? Pelo menos 10 anos de trabalho. Se não for nesse livro aqui, é algum outro do André Luiz, tá? Mas eu tenho a impressão que é nesse livro aqui. Tá? A Alice colocou aqui, né? Me comunico com espíritos em sonhos no plano astral, mas nunca me lembro das conversas. Por quê? Olha, Alice, tem alguns motivos, né? Primeiro, vamos pensar assim que você não deva se lembrar. É uma possibilidade, tá? A maior parte do que a gente vive no plano espiritual, a gente não deve se lembrar, por vários motivos, tá? Para a gente não ficar encantado com o que a gente viu ou ouviu,
Para a gente não ficar chateado com o que a gente viu ou ouviu, assustado, né? Impressionado, porque a gente vê muita coisa diferente no plano espiritual. Tá? Então a maior parte a gente não deve se lembrar. Né? Agora, você pode pedir para se lembrar, mas tome o cuidado de pedir para que você se lembre apenas daquilo que você poderia se lembrar. Né? Você pode pedir, falar, olha, me ajuda a me lembrar daquilo que fosse bom para mim. Porque é interessante um certo exercício de nós nos tornarmos conscientes no inconsciente. Nos tornarmos conscientes de algumas coisas que para nós têm sido inconscientes. Tá? Há um certo exercício salutar. Porque tem coisas boas que seriam produtivas que a gente também acaba não lembrando. Então é interessante, vamos pedir, mas peça que você se lembre apenas daquilo que fosse saudável para você. Tá? Aí você pode começar a ter mais recordações e depois você conta para a gente se deu certo, tá bom? Depois você conta para a gente aí como é que foi. Uhum. Então, continuando aqui, né, com a Ambrosina. Tendo crescido em influência, a médium via-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes. Quer dizer, uma médium que foi crescendo em influência. Imagina se for, por exemplo, o Chico Xavier. Né? O Chico Xavier teve uma influência muito grande, foi crescendo a influência dele. Muita gente começava a visitar o Chico, muita gente pedindo ajuda, muita gente perguntando dos livros, muita gente, né, colocando suas necessidades para ele e tal. Então foi crescendo a influência. Não sei se é mesmo o Chico ou não, mas vamos pegar como se fosse um exemplo aqui, né? Então, tendo crescido a influência, a médium via-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, muitos tipos de solicitações, né? Inspirando fé e esperança a quantos delas se aproximavam. Era ela, naturalmente, assediada pelos mais desconcertantes apelos. Como é natural, né? Para a pessoa que entra nessa área espiritual, nessa área de contato com os espíritos, muitas pessoas se aproximam como se fosse consultar uma cartomante, como se fosse consultar um vidente qualquer, uma pessoa, né? E às vezes começa a fazer perguntas as mais desconcertantes, a colocar situações, transferindo responsabilidades para o médium. Então eu imagino que vai surgindo muita coisa difícil, às vezes até de você sair de certas situações, né? Os apelos mais desconcertantes, né? Isso é uma das justificativas porque recebeu um mandato mediúnico, né? Porque foi aumentando a influência e ao mesmo tempo os apelos desconcertantes, né? Simbolizando uma ponte entre dois mundos, a médium sabia, porém, com paciência evangélica, ajudar aos outros para que os outros se ajudassem, visto que não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que lhe eram apresentados. Né? Então, a pessoa, quando começa a ter esse nível de influência, precisa ter muita paciência, muito discernimento, muito cuidado com o que fala, né? E aí um dos primeiros cuidados que o médium precisa ter, o médium que percebe, que vê, que às vezes até percebe o passado das pessoas, ou enxerga os espíritos que estão ao lado da pessoa, percebe situações que estão acontecendo na vida da pessoa. O médium, a primeira coisa que ele precisa cuidar, a fala. Primeira coisa que o médium precisa tomar cuidado, o que falar. Ele precisa adquirir, através do estudo, ele precisa adquirir um discernimento muito claro, muito lúcido sobre o que falar e o que não falar. É um dos primeiros cuidados. Às vezes o médium ele percebe o passado das pessoas
É um perigo o médium que percebe o passado das pessoas e não tem equilíbrio na fala. Ele começa a falar para todo mundo, vai jantar com alguns amigos, aí olha para um amigo, tem lá uma imagem, vê cenas, fala, olha, você viveu na França no século tão... Aí a pessoa já assusta, né? E já vai ficando fascinada também, né? E já vai ficando, né? O ego já começa, o que mais você está vendo aí e tal, né? Então precisa tomar cuidado, né? O médium que vê os espíritos claramente. Ah, eu estou vendo o espírito perto de você, o espírito horrível. A pessoa entra em pânico, né? A pessoa entra em pânico, já pensou? Então o médium tem que ter muita discrição, muito bom senso, muito tato, né? Muito discernimento para saber o que falar e o que não falar. E a maior parte ele não vai falar. A maior parte do que ele perceber, ele não vai falar. Simplesmente porque não seria produtivo falar. Nem do passado, nem do futuro, nem do presente, nem quem está perto, nem quem está longe. Eventualmente, né? Às vezes percebe a presença de um parente, da pessoa, né? E se for alguém que está querendo falar, né? Dar alguma mensagem para o seu familiar, numa eventualidade, não quer dizer que todo mundo que for procurar o dito médium vai ver parente, ou vai saber de parente, ou vai ter notícia de parente. Então são coisas que o médium tem que ter muito discernimento, que senão ele vai mexendo demais com a fantasia das pessoas, com a fascinação, né? E o médium tem que ter muito discernimento nesse sentido, né? Muita disciplina, né? E lembrar que o objetivo da mediunidade não é um encantamento, não é gerar encantamento nas pessoas, não é fascinar as pessoas, é esclarecê-las, né? É ajudá-las a se elevarem, né? Apontando rumos de melhoria pessoal, apontando rumos de autoconhecimento, e não apenas de fenômenos de passar informações de parentes ou de amigos ou de, né? Não é isso, né? É o que mais as pessoas procuram. É o que mais as pessoas procuram, mas não é o objetivo central da mediunidade, né? A mediunidade, o grande objetivo é nos elevar, é nos estimular para a elevação, né? Certo? A Lígia Silva Coisa. Eu tive câncer em 2008, fiz uma cirurgia espiritual, fiquei curado. Me falaram que eu tive um merecimento. Sim, né? Provavelmente, né, Lígia? Se foi permitido que você tivesse uma sobrevida, tivesse uma continuidade, uma melhora, né? É porque certamente isso foi útil para você, foi permitido, houve a possibilidade disso, tá? E, infelizmente, ou felizmente, tem casos que isso não é possível, né? Então, nem todos os casos são bem-sucedidos do nosso ponto de vista. Às vezes, o sucesso da pessoa é passar pela situação. A cura, muitas vezes, é passar pela doença para que o corpo adoecendo, a alma possa se melhorar, né? Então, muitos casos não encontram a cura como você encontrou, porque a melhora delas é a própria doença que elas estão passando. Mas aí cada caso é um caso e cada caso tem que ser analisado pelos espíritos. Eles é que vão determinar. Eu posso, de repente, um médium curador, eu posso lá me esforçar de todas as maneiras para te ajudar e não consigo resultado. Por quê? Porque os amigos espirituais não trabalharam no sentido da cura. Por quê? Porque sabiam que não era o melhor para a pessoa, né? Então, cada caso é um caso, né? Certo. Deixa eu ver aqui. Então, aqui é a Ambrosina ainda. Nós já estamos acabando, já.